Gotham City continua mergulhada no caos. A corrupção está em toda parte, dos becos mais escuros até os gabinetes dos homens mais poderosos da cidade. Mas algo começou a mudar. Na primeira parte dessa história, vimos Bruce Wayne retornar a Gotham após anos de treinamento pelo mundo. Vimos também James Gordon chegar à cidade, tentando manter sua honestidade em meio a um departamento policial completamente corrompido. Após fracassar em sua primeira tentativa de combater o crime, Bruce percebeu que precisava de tornar algo maior, algo capaz de inspirar medo nos criminosos. E quando o morcego atravessou a janela da mansão Wayne, o destino do Cavaleiro das Trevas foi finalmente selado. Agora, Gotham conhece seu maior pesadelo. Essa é Batman Ano 1, Parte 2. Alguns dias depois, Bruce se veste pela primeira vez o uniforme de Batman. Não era apenas uma fantasia, era um símbolo. Sua primeira grande aparição acontece no East End, um dos bairros mais perigosos de Gotham. Ali, prostitutas são constantemente exploradas pela polícia corrupta e pelo crime organizado. Uma delas era Selina Kyle. Ao testemunhar a violência policial contra algumas mulheres no local, Selina observa uma misteriosa figura vestida como um morcego derrotar diversos criminosos. Batman havia finalmente chegado. Sua presença era assustadora. Ninguém sabia exatamente o que era aquela criatura. Um homem, um monstro, um vigilante enlouquecido? Apenas uma coisa era certa. Os criminosos estavam apavorados. Selina Kyle observa atentamente tudo o que aconteceu naquela noite. Ela percebe que aquele homem conseguiu algo que jamais ninguém havia feito em Gotham: transformar-se em um símbolo. Inspirada pelo Batman, Selina decide mudar sua própria vida. Ela abandona seu antigo trabalho e começa a confeccionar um traje, utilizando acessórios de couro e um chicote. Assim, nasce a Mulher-Gato. Frank Miller apresenta Selina de forma muito diferente daquelas que conhecemos em uma adaptação para os cinemas. Em Batman, Ano 1, ela é uma sobrevivente das ruas de Gotham, alguém que também procura sua própria maneira de enfrentar aquela cidade sombria. Sem perceber, Batman havia inspirado o surgimento do primeiro de muitos vigilantes em Gotham. Enquanto isso, James Gordon continua enfrentando seus próprios demônios. Apesar de ser um dos poucos policiais honestos do departamento, Gordon acaba se envolvendo em um relacionamento extraconjugal com sua parceira, Sarah Essen. Esse é um dos pontos mais humanos apresentados por Frank Miller na história. Gordon não é retratado como um herói perfeito. Ele é falho, comete erros, possui dúvidas e enfrenta diariamente os conflitos entre sua moral e a realidade brutal de Gotham. Mas ainda existe algo que ele jamais está disposto a abandonar: sua honestidade como policial. Cada vez mais, Gordon passa a desconfiar das ordens recebidas pelos seus superiores, principalmente o corrupto comissário Loeb, um homem que trabalha lado a lado com a máfia da cidade. Os jornais começam a noticiar a presença de um vigilante misterioso. Alguns o chamam de herói, outros de criminoso. Mas para a polícia existe apenas uma definição: Batman precisa ser preso. Loeb então ordena uma verdadeira caçada ao Homem-Morcego. Todas as unidades policiais são mobilizadas. A imprensa começa a especular sobre sua identidade, enquanto os criminosos passam a temer sair às ruas durante a noite. Bruce Wayne finalmente havia conseguido o que desejava. Batman se tornou uma lenda urbana. Em uma das cenas mais marcantes da HQ, Batman invade um jantar realizado pelo prefeito de Gotham na mansão do comissário Loeb. Naquele local estavam reunidos os homens mais poderosos e corruptos da cidade. Antes mesmo que alguém pudesse reagir, Batman apaga as luzes da mansão. Sua voz ecoa pelo salão: Senhoras e senhores, vocês já comeram bem. Já enriqueceram às custas de Gotham. Seu banquete está chegando ao fim. Em seguida, ele deixa um aviso que se tornaria uma das frases mais icônicas do personagem: a partir dessa noite, nenhum de vocês estará seguro. Era uma declaração de guerra. Batman não estava apenas enfrentando criminosos comuns. Seu verdadeiro alvo era toda a estrutura de corrupção que controlava Gotham City. Humilhado diante das maiores autoridades da cidade, Loeb decide acabar definitivamente com o vigilante. A polícia recebe autorização para utilizar qualquer método necessário para capturá-lo. Uma armadilha então é preparada.
Batman acaba cercado dentro de um prédio abandonado por dezenas de policiais fortemente armados. Não havia saída. Helicópteros sobrevoam o local, enquanto centenas de agentes cercam de todas as possíveis rotas de fuga. Era praticamente impossível sobreviver. Durante a troca de tiros, Bruce é atingido e gravemente ferido. Pela primeira vez desde que se tornou Batman, ele percebe que talvez não consiga escapar daquela situação. Mesmo ferido, Bruce utiliza um pequeno dispositivo explosivo para abrir um buraco na parede do prédio. Em seguida, usa um equipamento ultrassônico capaz de atrair milhares de morcegos que viviam nas proximidades. Em poucos segundos, centenas deles invadem o local. O caos toma conta do prédio. Policiais entram em pânico enquanto Batman utiliza a confusão para desaparecer na escuridão da noite. Mais uma vez, Gotham havia testemunhado o impossível. O Homem-Morcego simplesmente desapareceu dos olhos de todos. Sua lenda apenas crescia. Após acompanhar toda a perseguição policial, Gordon começa a questionar uma importante questão. E se aquele vigilante realmente estiver tentando salvar Gotham? Pouco a pouco, nasce entre Gordon e Batman uma espécie de respeito mútuo. Embora ainda esteja determinado a cumprir a lei, Gordon percebe que talvez Gotham precise de alguém disposto a fazer aquilo que a polícia não consegue fazer. Essa relação se tornaria uma das maiores amizades das histórias dos quadrinhos. Batman finalmente nasceu. Seu símbolo agora inspira medo nos criminosos e esperança nas vítimas. James Gordon começa a enxergar que Gotham precisa de mudanças profundas. Selina Kyle dá seus primeiros passos como mulher-gato, e a guerra contra a corrupção apenas começou. Mas o maior desafio dos Cavaleiros das Trevas ainda está por vir. Na próxima parte, veremos como Batman enfrentará a máfia de Gotham, fortalecerá sua aliança com Gordon e dará os primeiros passos para se tornar o maior detetive do mundo. Se você gostou dessa segunda parte de Batman Ano 1, se inscreve no canal, deixe seu like, para não perder a continuação dessa incrível história criada por Frank Miller e David Mazzucchelli. E me conta nos comentários qual é a sua versão favorita da origem do Batman. Nos vemos na parte 3. Gotham ainda guarda muitos segredos.